do Senhor, meus irmãos, mais uma vez. Estou aqui trazendo algo da parte de Deus para os nossos corações, algo que vem nos ajudando, né? Nos auxiliando, né? No aprendizado da nossa própria vida, diante aos olhos do Senhor. Amém? Então hoje eu venho falando sobre um tema bastante complicado de se lidar, que é o casamento. Tá? Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu creio que é justamente devido ao fato de que, infelizmente, muitos casamentos hoje em dia estão passando por uma situação bastante tensa, por assim dizer, né? Mas a palavra de Deus ela nos diz que o povo perece por falta de conhecimento, né? Então vamos tentar entender um pouquinho, vamos tentar achar uma solução para os nossos problemas. Vamos ver? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Lá no livro de Mateus, no capítulo 19, versos 4, 5 e 6, nos diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Veja bem, de que forma eu posso entender este versículo nos dias atuais? O que Deus ajuntou, não separe o homem. Vamos começar pelos homens. Meu irmão, você está passando por um problema no seu casamento, tá? Aí vem aquela irmãzinha ou aquela mulher do mundo, seja lá quem for, e com aquele jeitinho todo especial, todo carinhoso, todo meiguinho, né? Toda arrumadinha, cheirosinha, aquela coisa toda. Você já está passando por um momento de fragilidade no casamento. Ou seja, a sua varoa, a sua esposa, não está dando a devida atenção a... Como é que se diz? Não está lhe dando a devida assistência. Então você já está fragilizado, já está meio tenso, entendeu? Aí vem uma segunda pessoa, uma terceira pessoa, aliás, melhor dizendo, desculpa, de fora, e vem de uma certa forma influenciando a tua mente. Isto causa o quê? Uma possibilidade de algo errado no futuro. Então, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E quando fala não Deus ajuntou, não separe o homem, aqui é fictício. Não é homem, o macho, né? É homem e mulher, é o ser humano. Então ninguém deve separar o que Deus uniu. Entendeu? Então é complicado. E tem um outro porém aqui, olha só. Não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa e serão dois numa só carne. Deixará pai e mãe. Meu irmão, até quando tu vai ficar morando com a tua mãe? Até quando? Ah, mas meu irmão, eu tenho a minha vida. Eu sou casado, eu moro nos fundos. Tá? Eu tenho minha casinha nos fundos, eu, minha esposa, meus filhos, quando tem filho, né? Mas, meu irmão, desculpa te dizer, eu não sou ninguém para me meter na vida de ninguém. Mas Deus diz assim, ó. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa. Meu irmão, vai ter o teu cantinho. Vai ter o teu cantinho. Porque qualquer destempero, vamos dizer assim, qualquer destempero que tiver
entre você e a sua esposa, é óbvio que a tua mãe vai interceder a teu respeito. Aí você vai ser responsável pelo quê? Por uma briga entre sogra e nora, por tua causa. Então você vai ser o gerador de uma contenda. Tá me entendendo? O porquê que Deus diz: deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. Porque Deus já sabia que não ia dar muito certo todo mundo junto. Entendeu? Cada um no seu quadrado. Hoje você tem a sua vida. Isso não quer dizer que você deva desrespeitar a sua mãe, desrespeitar o seu pai. Não, de jeito nenhum se trata disso. Honrai pai e mãe. Sempre. Certo? Mas hoje você tem a sua vida. E você, minha irmã, vai ficar lá também a mesma coisa? Vivendo, não, minha mãe, eu não largo minha mãe por nada nesse mundo. Beleza, então não casa. Então não casa, porque aí, você, no caso da irmã, é um pouquinho mais difícil ainda. Porque a mãe já é mais, a mãe ou o pai já é mais apreensivo, não é mulher. Não, não. Se ele, né, sair fora da língua com a minha filha, não vai dar certo. Aí você teve um destempero com o seu marido. Aí falou, mas pô, eu tô querendo falar. Aí o teu pai ou tua mãe escuta de lá. Já vai lá, já deu problema. Então você vai ser uma geradora desse problema, da contenda na família. Então vão ter o cantinho de vocês, vão viver a vidinha de vocês, vão procurar se entender, vão procurar se encontrar dentro do contexto de vocês, do casamento que Deus criou. Entendeu? Muita gente não consegue perceber isso. Tá? Que não consegue se colocar nessa posição. Pô, eu estou vivendo, hoje eu sou casado e continuo vivendo na casa da minha mãe. Mesmo que nos fundos, vivendo no mesmo terreno, no mesmo quintal, mas na casa dos fundos. Dá no mesmo. Só que muitos não conseguem entender, bom, eu sou o responsável pela essa contenda em família. Eu preciso resolver isso. A gente precisa ter esse discernimento. Eu posso continuar, e claro, óbvio, vou continuar amando incondicionalmente a minha mãe, meu pai, mas eu tenho que viver a minha vida. A minha esposa, ela depende de mim. Eu dependo da minha esposa, né? No quesito casamento. Nós temos que ter a nossa privacidade, nós temos que ter a nossa vida. Nós temos que criar as nossas responsabilidades. Entendeu? Vamos para o próximo versículo? Vamos dar uma olhada no que diz a palavra de Deus? Bom, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versos de 4 a 7. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Bom, a palavra de Deus nos diz isso. Esse é o conceito de Deus. Mas vamos à realidade dos fatos. Meu irmãozinho, diz aí para mim agora, tá? Você, meu irmão, nesse caso especificamente por causa dos homens, né? Tem as mulheres também? Tem, mas vamos mais aos homens. Eu sei por mim. Você, meu irmão, você consegue manter a paciência, a tranquilidade, o sossego emocional quando a tua esposa te diz não?
está naquele momento, né? Quer uma intimidade com a esposa, né? Quer ficar mais juntinho, né? Quer namorar um pouquinho, né? Vamos procurar encontrar palavras bem suaves para não ficar pesado, para não ficar hostil demais. Tá? Você quer namorar, sim, todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Você quer namorar com a sua esposa, mas a sua esposa nega. Ó, não quero, não tô afim, não tô com dor de cabeça. A gente vê que não tá com dor de cabeça. Mas, eu tô com dor de cabeça, eu não tô afim, não quero, não quero. Simples assim. E ponto final, não quero. Você consegue manter a tranquilidade? Não, tá bom, beleza, tranquilo, deixa assim. Não, não quero. Não fica. Desculpa a brincadeirinha. Não fica, você não fica tranquilo. Você tá tão abrasado, você quer aquele momento ali, porque você já casou por quê? Você quer ter aqueles momentos. E ela não quer. Então você não fica calmo. Mas só que você precisa entender que isso, a nossa carne humana, nos leva a essa atitude. Ficar irritados, ficar estressados e tudo mais. Porém, o nosso espírito nos diz o quê? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Difícil, né, meu irmão? Pois é. Mas é isso que Deus quer. Mas aí, sabe o que é pior? Que nem eu costumo dizer nos vídeos, você diz, eu amo a Deus incondicionalmente. Deus para mim é tudo, Deus para mim é meu Pai. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Lembra? É só procurar na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 13, verso 7. Tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você se encaixa nesses critérios? Porque se você diz que ama Deus, você tem que procurar, pelo menos, se encaixar nesses critérios. Ah, mas irmão, Jesus veio e pagou pelos meus pecados. Hoje eu sou um homem livre. És um homem livre. Isso não te impede de pecar, não te impede de errar. E os teus erros não te impedem, eles não militam, não, aliás, ao contrário, não limitam as consequências dos teus atos. Não. Tudo aquilo que tu fizer, tu vai colher no futuro. Certo? Ou seja, a esposa cometeu aquele ato. Eu não quero. Ela vai colher a parte dela. Porque você vai ficar irado com ela. Mas aí você ficou irado com ela. Você vai colher a sua parte no futuro. É simples assim. É cruel de se falar uma coisa dessa, mas é a mais pura realidade. Tudo que a gente faz, a gente sofre a consequência no futuro. Então, nós temos que analisar o que a gente faz. Mulheres, é bíblico. Mulheres, não se apartai dos vossos maridos. Maridos, não se apartai das vossas esposas. Vamos falar em palavras leigas, palavras bem claras, para todo mundo entender. Como é que é? Quem não dá assistência abre concorrência. Neste caso espiritual, abre concorrência para quem? Para o diabo, meu irmão. Para o diabo, minha irmã. Porque a partir do momento que tu diz não para o teu marido, a partir do momento que tu diz não para tua esposa, meu querido, tu abre espaço para o diabo entrar na mente do teu cônjuge. Vixe, ele não te quer. Tu estás aí, ó, abrasada, estás acesa, estás pegando fogo, querendo namorar, e ele não te quer. Tu é uma mulher linda, tu é uma mulher sensual, tu é uma mulher isso, tu é uma mulher aquilo, tu merece algo melhor. Aí começa a perturbar a mente. A culpa é de quem? A culpa é de quem? É do diabo? Infelizmente não. Gostaríamos que a culpa fosse dele, mas não é. A culpa é sua. Porque foi você quem negou. Esposa ou esposo. Foi você que negou. Ó, não tô afim, ó, tô com dor de cabeça, ó, eu tô cansado, eu tô com sono, eu tô com isso, eu tô com aquilo, tô com dor no dedão do pé. Quantas desculpas a gente vê no dia a dia? Só que depois a gente não consegue suportar o retorno. E não consegue entender que o retorno foi culpa minha.
Fui eu que cavei aquele retorno. Então, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A partir do momento que todos nós se encaixar neste versículo, neste quesito de Deus, a coisa começa a mudar de figura. Amém? Mais uma vez eu digo, é difícil? É, mas é o melhor caminho. A gente precisa aprender, se a gente quer ter um casamento suave, vamos dizer assim, casamento santo não existe. Quando nós somos humanos, nós estamos no mundo. Só que o mundo jaz do maligno. Todo mundo sabe disso. Mas se a gente quer ter um casamento tranquilo, manual, Bíblia Sagrada. Aqui diz tudo. Amém? Vamos passar para o próximo? No livro de Hebreus, capítulo 13, verso 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e os adultérios, Deus os julgará. Olha só. Aí você pega e me diz, você acabou de escutar este versículo, aí você senta para trás e diz, olha, eu bato no peito, meu irmão, e digo que este versículo não cabe para mim, porque eu respeito a minha esposa, eu não traio ela. Aí você, minha irmã, diz, ai, meu irmão, as tuas palavras são tão boas, mas esse versículo não cabe para mim. Tem certeza? Vamos analisar? Você pode não trair o seu esposo, você pode não trair a sua esposa fisicamente. Mas emocionalmente e espiritualmente você trai a sua esposa, você trai o seu esposo regularmente. Como assim? Como assim? Me explico. A partir do momento que você diz não para o seu marido, a partir do momento que você diz não para a sua esposa, por mais que você não traiu fisicamente, mas o diabo viu aquela situação naquele momento, tá? Em que o cônjuge, seja o marido ou seja a esposa, está abrasado e a outra parte negou, o corpo está como num carro, como é que é o nome do... O motor tá balançando, tá pegando fogo, tá fervendo, está trabalhando, o corpo em si está trabalhando, está em movimento. Mas o cônjuge negou. O corpo não parou porque o cônjuge negou, o corpo piorou, ficou mais aceso ainda, acelerou mais rápido. O inimigo sabe. Aí o inimigo vem e faz o quê? Entra com os dardos inflamados. Aí, vamos começar pelos homens. Vem aquelas ideias na cabeça. Ah, fulana de tal, é tão bonitinha, é tão jeitosinha, é tão isso, é tão aquilo, é tão aquele outro. As mulheres, pô, o marido da fulana, ele é tão bom para ela, eu queria tanto um marido igual a ele. Aí começa esse tipo de coisa. Jesus diz que aquele que sequer pensar em algo que está fora do casamento já está pecando. Ou seja, você, meu irmão, a partir do momento que você permitiu que uma terceira pessoa entrasse na sua mente, bobeou, meu irmão. Já pecou. Já pecou. Aos olhos de Jesus, já está pecando. E o pior, e aqueles que vão pro ato, né? No namoro, aquele momento mais íntimo entre o casal, e no bom do desenrolar da situação, a pessoa acaba pensando em outra. Aí fica naquela situação, meu Deus, tira isso da minha cabeça, estás pecando, meu irmão. E o pecado pesa. O pecado pesa. E pesa muito, principalmente porque, embora nós estamos naquele momento tão íntimo, mas Jesus está vendo. Ele está vendo o que nós estamos fazendo, ele está analisando o que nós estamos fazendo e ele está analisando o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo. Parece grotesco? Credo, irmão, credo. Misericórdia.
Imagina eu lá com a minha esposa e Jesus ali me olhando. Está olhando, está olhando. Porque tudo, é o olho que tudo vê. É o homem que tudo pode, que tudo sabe. Ele sonda os nossos corações. Aí nós estamos ali, né, no ato. Só que o meu pensamento não está na minha esposa, meu pensamento está em outra pessoa. É pecado. Está extraindo a tua esposa, está extraindo o teu marido. Não fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente está extraindo a Deus. Para piorar a situação. Então, de novo eu repito, porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. E isto é errado. Não, meu irmão, desculpa, mas isso aí também não cabe para mim, porque quando eu vou para a cama com a minha esposa, ou quando eu vou para a cama com meu marido, eu só penso no meu marido, eu só penso na minha esposa, beleza. Mas, tá lá, né? Pensa na comida do cachorro, pensa, eu tenho que lavar, tá lá, né? No ato, e, eu tenho a louça para lavar, eu tenho a casa para arrumar, eu tenho isso para fazer, e o marido está ali trabalhando. É traição também. Por quê? Porque você não está se entregando literalmente para o seu marido. Você, marido, não está se entregando literalmente para sua esposa. Então, é complicado? É. Mais uma vez, como eu sempre digo, você pode fazer o que você achar que deve fazer, pode, você é livre para fazer o que você quiser. Porém, tudo nessa vida tem consequências. E as consequências dos nossos atos são indispensáveis. Querendo nós ou não, nós vamos ter que assumir a responsabilidade de tudo que a gente faz. Se você quer ter um casamento melhor, faça melhor. Se você quer ter um casamento mais suave, suavize o seu casamento. Analise os seus atos. Analise os seus pensamentos. Analise como é que você se trata consigo próprio. Analise como é que você trata o seu cônjuge. Aí as coisas vão começar a mudar. Entendeu? Vamos a um último versículo para a gente poder encerrar, para não se tornar um vídeo tão longo. Vamos ver aqui. Lá no livro de Malaquias, capítulo 2, versos 15 e 16. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que cobre a violência com a sua veste. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Aqui tem outras versões que falam um pouquinho diferente, tá? Que Deus, ele se aborrece muito com divórcio, que ele se aborrece muito com o marido que agride a esposa. E isso é um caso complicado, muito complicado. Porque mesmo no mundo cristão, infelizmente, existe essa situação. Infelizmente, meus irmãos, mas existe. É só a gente olhar os noticiários aí e a gente vê. Maridos, mesmo cristãos, pastores, tá? Espancando a esposa. Pastor que, infelizmente, caiu no conto do demônio e matou a esposa. Existe, infelizmente. Mas aí você olha mais uma vez e diz: irmão, graças ao meu bom Deus, piedoso, maravilhoso, majestoso, este mal eu não sofro. Nem sempre. Você pode não sofrer com o mal de espancar fisicamente, tá? De agredir fisicamente a sua esposa.
Mas você já parou para pensar que você pode agredir a sua esposa da pior maneira? Porque a agressão física, ela aparece onde todo mundo vê, onde todo mundo enxerga. E isto você não faz. Porque todo mundo vê. Todo mundo vai saber do teu caráter. Não estou te julgando, estou dando um exemplo. Ok? Só para ficar bem claro. Eu não estou afirmando aqui que você que está me assistindo faz esse tipo de coisa, tá? Mas isso, infelizmente, existe no mundo. Tá? Então, a agressão física, não, eu não faço isso, porque eu não estou louco, eu não sou burro. Eu não sou burro, eu não nasci ontem. O inimigo não vai conseguir me pegar nessa daí, porque... Imagina, eu dou um bufete na cara da minha esposa, vai ficar com o olho roxo lá, todo mundo vai ver e vai saber. Mas você agride a sua esposa emocionalmente. Por quê? Ninguém vê, é só ela. Aí a palavra dela contra a minha. E de mais a mais, ninguém nada nem a minha vida. Deus está vendo. Porque se você pega e diz, tanto faz o marido para a esposa ou a esposa para o marido, você não vale nada. Você não presta para nada, você é um inútil. Tá? Você não é nada, você nunca vai ser nada. E aquilo ali é uma agressão. É uma agressão. E Deus está vendo. E Deus vai julgar isso daí. Quando você, meu irmão, diz para sua esposa, é Deus que me perdoa. Olha, sabe que eu estou me perguntando até hoje o porquê que Deus te colocou no meu caminho. Ou porquê que Deus me colocou no teu caminho, eu não sei, eu não consigo entender, não consigo entender. Porque tu não presta para nada, criatura. Sabe quantas pessoas passam por isso? Milhares. E aí fica, vamos botar as mulheres, meu Deus, eu estou sofrendo tanto, eu preciso de ajuda, Senhor, porque meu marido me trata assim, porque meu marido me trata assado, cozido e refogado, eu já não sei mais o que fazer, Senhor. Você está fazendo essa mulher sofrer. Só que o sofrimento que você está causando a ela, você vai colher no futuro. Isso não é uma ameaça. Quem sou eu para ameaçar ninguém? Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Deus diz. Deus ele não vai sentar o dedo na tua moleira, meu irmão ou minha irmã. Mas os atos que você comete hoje é o que você vai colher lá na frente. Porque a vida, isso é a lei do retorno. Tudo que a gente faz, a gente recebe de volta. Entendeu? Então, você se ama, não se ama? Você se gosta, você se quer. Você quer que tudo dê bem, se dê bem na sua vida. Ah, eu quero crescer. Eu quero que todo mundo se dê bem comigo. Eu quero que todo mundo me veja como uma pessoa interessante. Eu não estou dizendo sexualmente, tá? Não estou dizendo isso. Tá? Mas eu quero que todo mundo me veja como uma pessoa interessante, com um bom assunto, tá? Que dialogo bem. Tá? Enfim, eu quero ser uma pessoa muito bem apresentável. Ah, eu quero ser uma pessoa que tem muitos amigos. Tá? Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser aquele outro, eu quero ser... Enfim, eu quero o melhor para mim. Então, se eu quero o melhor para mim, diante a palavra de Deus, eu preciso querer o melhor para o próximo. Tá me entendendo? Eu quero que o próximo seja, para mim, o que eu quero ser para o próximo. Mas como é que eu faço isso? Conquistando isso. Conquista isso. Você tem que dar o exemplo. Porque se você quer um casamento correto, um casamento bonitinho, direitinho, faz por onde, meu irmão? Faz por onde, meu irmão? Respeita a tua esposa. Dá atenção para tua esposa. Atende às necessidades da tua esposa. Se você quer ter um casamento tranquilo, suave, minha irmã, dá atenção para o teu esposo. Dá assistência para teu esposo. Para quê? Para que Satanás não vos tente pela própria
Ah, lembra? Tá lá, ó. 1 Coríntios capítulo 7. O que ele está dizendo isso? Porque a gente tem desejos, Deus nos fez assim. Um corpo onde a gente sente desejo de manter a relação, uma relação íntima, algo mais, né? E aonde o corpo não ganha aquilo que precisa, a mente trabalha. E a culpa é de quem? A culpa é de você que negou. Então não é somente o ato sexual. A partir do momento que o teu marido precisa apenas se sentar e conversar, se você não ouve, amanhã ou depois aparece alguém, porque o próprio diabo faz isso. Alguém que dá atenção, chega na frente do teu marido e diz: o que houve? Tá com uma carinha tão preocupada, já com aquele papinho bem doce, né? O que houve? Tá com uma carinha tão para baixo hoje? Ah, é que eu tô com uns problemas aí que eu preciso resolver e não tô conseguindo, então tô um pouco chateado. Quer conversar? Na hora. Pô, minha mulher não me faz isso. A minha mulher não me dá essa atenção. Ih, ali o bicho já pegou. Ou vice-versa. Pô, meu marido não... Ele só quer saber de... Não, me usar. Que é isso que a grande maioria das mulheres diz. Ele só quer me usar, né? Para aquele momento ali. Ele não me dá atenção, ele não deixa eu falar. Eu preciso falar, eu preciso desabafar, eu preciso me abrir, eu preciso tirar essa coisa que está entalada na minha garganta, eu preciso desabafar. Dá atenção, meu irmão. Dá atenção. Queres uma mulher que vai te dar 100% de atenção? Dá atenção para ela. Queres uma mulher que vá te dar 100% de assistência? Dá assistência para ela. É simples. A palavra de Deus, ela nos instrui em todos os campos da vida. Todos. Não existe no universo o que a Bíblia não fale. Não existe. Então, seja qual for o assunto, a Bíblia tem a resposta para tudo. Amém? Eu sei que eu já me espichei muito, é que não tem como falar sobre casamento sem explicar pelo menos o básico. Pelo menos o básico eu preciso explicar. Até mesmo porque esse é um assunto muito complexo e muito poucos falam sobre isso. Amém? Um dia eu falo mais, gravo um outro vídeo e falo um pouco mais sobre o assunto. Tá? Mas eu sou o presbítero José Carlos e eu rogo a Deus, eu peço a Deus muito pela misericórdia dele, que ele nos ajude, que ele nos dê auxílio, né? Que nos auxilie a que nós consigamos pensar melhor, agir melhor diante dos nossos atos. Ele não vai agir por ti, meu irmão. Ele não vai pegar a tua esposa e colocar ali onde tu quer. Ele não vai fazer isso. Não vai, meu irmão. Oh, meu Deus, toca no coração da minha esposa, faz a minha esposa me ver como marido, faz a minha esposa se sentir mais acesa por mim, Senhor. Ele não vai tocar nela. O que ele pode fazer, meu irmão, e vai fazer, caso você saiba pedir, é te dar discernimento de fazer, agir da forma certa. Olha só, é te dar a sabedoria de como agir com a tua esposa para que você conquiste este ato da parte dela. E assim vice-versa. Ai, Senhor, toca no coração do meu marido, ele é um ogro, ele é uma pessoa, um casca grossa, amolece o coração dele. Ele não vai amolecer o coração dele. Ele pode, a partir do momento que você souber pedir, é te dar discernimento, sabedoria, para você conquistar o amolecimento do coração dele, com os teus próprios atos. É isso que a gente precisa aprender. Porque se Deus, presta atenção nisso, se Deus pegar o ogro do teu marido, tá? E botar a mão no coração dele e amolecer o coração dele,
É fácil. Então ele é o gênio da lâmpada. Sim, senhora, está feito. Não é assim que funciona. Deus é o nosso Pai, é o nosso mestre, é o nosso guia. Ele não é o gênio da lâmpada. Ele não é aquele que a gente vai ali e esfrega a lâmpada. Senhor, Senhor, eu quero que a minha esposa seja a mulher mais quente do mundo para mim. Sim, meu mestre. Não, não é assim que funciona. Agora, Pai, me ensine, Senhor, o caminho certo a conquistar a confiança, o amor e o desejo da minha esposa. Pai, me ensine o que eu tenho que fazer para me transformar neste homem. Meu filho, faz isso, aquilo, aquele outro. Aí vem a segunda parte. Depende de mim fazer aquilo que Deus me diz. Se eu quero que meu casamento se transforme, eu vou fazer. Daqui a pouco, eu vou ver que tudo estava nas minhas mãos, ao alcance das minhas mãos. Glórias a quem? A Deus, que me deu o discernimento, me permitiu que eu enxergasse aquilo que eu não estava vendo, estava estampado na minha cara. E eu não precisei do gênio da lâmpada. Entendeu? Eu só precisei que Deus me tirasse a cegueira espiritual, me tirasse a venda dos meus olhos. Isso eu posso pedir para Ele. Amém? Que Deus nosso Senhor te abençoe, me abençoe todos nós, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Amém? E até a próxima.